muitos como uma verdadeira serva de Deus, cheia de fé, autoridade e coragem. Já fazia muito tempo que não aparecia no cenário evangélico uma mensagem tão marcante como dessa mulher. Testemunho que deixa muitos preocupados e pasmo com tudo que se ouve. Na verdade, é como uma espécie de alerta e despertamento às igrejas. Essa pastora Francelina é uma ex-jornalista, mas também no passado foi freira. Tempo depois passou pelo espiritismo, na qual também não a impediu de seguir outras religiões, como o candomblé. Mas, quando se converteu à religião evangélica, ela teve um arrebatamento de espírito. E por ser um testemunho revelador e dramático, resultou em grande repercussão no Brasil, plausível pelos leigos cristãos desinformados e duvidosos pelos inteligentes de plantão. Mas o testemunho da pastora Francelina Almeida, além de estar cheio de incongruências, existem muitos pontos a serem questionados, na qual analisaremos se condizem ou não com a verdade. Portanto, se você não quer ser enganado por hereges que afastam as pessoas das revelações da Bíblia, então analise todas as verdades que vamos apresentar. Enquanto caminhava pelo inferno, a pastora Francelina Almeida afirma que o anjo abriu uma porta e lhe mostrou uma grande bancada com todos os tipos de maquiagem. O anjo abriu uma outra porta e naquele lugar eu encontrei uma grande bancada, assim, imensa. E ali estavam todos os tipos de maquiagem. Todos, os rímels, delineadores, pó facial, estavam os pancakes, né? Estava ali as máscaras, estava tudo ali, né? Estava os blushes, os batons. Oh, meu Deus, eu tinha uma coleção, estava ela toda lá no inferno, de todas as cores, até cores que ainda não existia aqui, já estava lá, e que hoje eu vejo nos lábios das pessoas. E ali eu olhei para aquilo, olhei e vi os esmaltes de unha, todos eles, até as bases. E de repente eu contemplei as tinturas de cabelo. Eu disse, mas até as tinturas, meu cabelo era pintado de castanho a caju, bem vermelhinho assim, né? E o anjo me disse, isto aqui esconde a verdade de Deus pela mentira de Satanás. E ali então o anjo foi me levando e eu fui passando, encontrei lá aquelas joias. Eu gostava de uns brincos assim, bem pendurados assim. Tinha brinco de todo jeito, de ouro, de prata, brinco de ripe, argola, pulseira. Já observaram que, geralmente nas igrejas pentecostais, é comum ouvir testemunho de arrebatamento ou visita de anjo que diz que o inferno está cheio de mulher que corta o cabelo, raspa a perna, usa esmalte nas unhas, usa maquiagem, usa joias, ou seja, cada estilo de falsa doutrina tem seu espírito arrebatador para fortalecer as doutrinas que impõem. Dá a sensação de que foram criados céus e infernos, um para cada tipo de falso cristão. Francelina afirma que a salvação de uma mulher está ligada à sua estética. Se ela tinge o cabelo, pinta as unhas, não poderá entrar no céu. Se a mulher usa maquiagem, também não. Ou seja, os produtos de beleza levam a mulher diretamente ao inferno. Isto é um absurdo. Pintar as unhas, usar maquiagem, tingir o cabelo, pode invalidar toda a obra da cruz. Questionamos a sua revelação, pois vai contra a Bíblia, não tem respaldo bíblico. Não condiz com a revelação bíblica. A experiência dessa pastora é uma afronta à obra da cruz, beira ao delírio, aprisionando várias pessoas a um dogma não existente nas Escrituras. Ficaremos com o relato do apóstolo Paulo, na qual todos deviam fazer o mesmo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Durante a ida ao inferno, a pastora Francelina Almeida afirma ter visto muitas celas, e dentro dessas celas, muitas vidas sendo afligidas por milhares de demônios. E ali eu entrei naquele lugar. E naquele lugar estavam vidas em celas, 150, 200 em cada cela, mas era muita gente, muitas celas, muitos lugares ali naquele lugar. E aquelas vidas estavam sendo afligidas por milhares de demônios,
Milhares de demônios de todos os tamanhos, tipos. Tem demônio que ele é pequenininho, ele fica do tamanho de uma formiga. E ela contemplou as celas menores, e dentro delas se encontrava pessoas graduadas, artistas, líderes religiosos, conforme vamos ouvir. E ali já estavam celas menores. Nestas celas eu comecei a contemplar pessoas conhecidas, autoridades, pessoas da música, do mundo cultural, artistas, tinha padres, eu contemplei o arcebispo e fui olhando pessoas que eu conhecia, pessoas que eu já tinha estado quando elas estavam aqui neste mundo em vida, e elas ali eram afligidas por mais demônios, um número menor de pessoas e mais demônios afligindo. Mesmo pastores que pregam a palavra de Deus pode ter o destino de ir para o inferno. É o que afirma Francelina Almeida, que enquanto andava ao lado do anjo, diz ter visto também nas celas pastores e dirigentes de ciclo de oração. Vamos ouvir. E ali também estavam pastores, estavam mulheres dirigentes de círculo de oração, estavam jovens, e eu disse, mas essas pessoas estão aqui, pastor, dirigente de círculo de oração, porque o anjo ia me falando, me contando o que se passava ali, e ele disse para mim, mas ali, aquele pastor mesmo, ele não falava como deve sobre a palavra. Mas, se você pensa que ela só viu pastores que não ensinam a palavra de Deus, prepare-se, porque aqueles fiéis que não pagam o dízimo à igreja foram também vistos por ela ardendo no inferno, conforme vamos ouvir. Eram pessoas que roubavam a Deus, não eram fiéis nos seus dízimos. Por isso que não vai entrar ladrão no céu, e a gente pensa que o ladrão é o que está lá fora roubando. Não, é aquele que rouba a Deus. E eu pude entender o dízimo, é fidelidade, adoração a Deus. Se você não está sendo dizimista na casa do Senhor, se conserta nos teus dízimos. Porque verdadeiramente ladrão não vai entrar na glória de Deus. Diante desses relatos, se percebe facilmente que o testemunho dessa mulher é manipulado, com coisas acrescentadas para ajustar aos interesses da congregação. Mas só acrescentam o motivo que levou ao inferno quando implica a doutrina mentirosa que defende. Neste caso, ela enfatiza o dízimo, porque tem interesse nisso. Por isso que a palavra diz, roubará o homem a Deus? No entanto, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Depois de passear por várias partes no inferno, Francelina foi levada pelo anjo ao céu, e lá lhe mostrou as glórias de Deus. E aquele anjo que estava ali no inferno, ele disse, vem que vou eu te mostrar a glória de Deus. O céu é lindo. Quando eu entrei naquele lugar, que eu contemplei, a música do céu que tem no céu é uma música suave, como não existe nenhum som parecido. Entre algumas coisas que ela descreve, ela diz que o anjo abriu uma porta e mostrou um lugar todo revestido de ouro. E eu entrei por aquela porta, de repente eu vi um lugar assim, todo revestido de ouro. E ele foi ali naquela parede de ouro, ele botou a mãozinha, e quando ele puxou, ele me trouxe uma caixinha. E ele abriu aquela caixinha e me disse, aqui estão os teus cabelos. E ali ele me mostrou os meus cabelos. E eu olhei, eu disse, mas eu não tem cabelo aí dentro, não estou vendo cabelo nenhum. Eu estou vendo tudo brilhando. E ele disse, aqui é ouro em pó. Aí ele disse, os seus cabelos são transformados em ouro. O anjo vem, recolhe, ele não vai para o lixo, para o esgoto, ele não se perde, e ele é transformado em ouro, está no céu. Mas o estranho é que a Bíblia não menciona nada de cabelos transformados em ouro no céu. Falta-nos palavras diante de tantas heresias ditas por essa pastora. O teu Espírito, Senhor, está passando e tirando todas estas dúvidas, todo espírito de incredulidade. Confesso que me preocupa o fato em saber que crentes em Jesus preferem acreditar em fábulas do que na palavra de Deus. Francelina Almeida.